Está aí o tema de hoje. Tema tremendo que Papai Deus vai mais uma vez nos corrigir, não é mesmo, abençoado? Então, quando nós falamos que Cristo nos libertou, quando a gente escreve no chat, quando a gente fala com a nossa boca que Ele nos libertou para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, então eu vou destacar aqui para vocês 3 libertações que Cristo efetuou em nossas vidas. Em uma escala, eu vou botar por escala de importância, tá? A primeira dela seria da mentira religiosa. Essa foi a maior libertação que ele nos trouxe através do Evangelho da Graça. Então a mentira religiosa é em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mentira deste mundo e todas as suas informações contrárias àquela que Cristo nos deu e nos colocou em nossa mente. E a terceira, não menos importante, tá bom, abençoado? Que é a mentira da carne. A mentira da nossa carne e da carne do nosso vizinho. E hoje Cristo vai mais uma vez nos aclarar qual é a sua vontade, como frutificar para Deus dentro dessa liberdade. Vocês estão preparados para o que vocês irão escutar? Graça neles e em nós também. Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Muito obrigado a todos aí que têm se inscrito em nosso canal, porque a ideia do nosso canal não é fazer pessoas iguais a mim, que pensem igual a mim, não queremos aqui ter um exército de robôs, né? Vamos deixar isso para a religião. Aqui a ideia é que você pense, porque quando você começa a pensar, existe uma liberdade, você começa a criar uma liberdade de pensamento, porque até isso a religião escravizou as pessoas, vocês sabiam disso? Então quando você vem aqui nesse canal, você é obrigado a pensar, tá bom? Eu não quero fazer com que as nossas ideias aqui seja, porque o André quer que as pessoas vivem. Não é isso não, eu quero somente que você pense, e pense fora o quê? Da caixinha da sua religião. Isso é muito importante para a sua vida. Então eu queria te convidar para você que tem acompanhado as nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo, abençoado. Não paga nada não, querido. Pode se inscrever à vontade. Já deixa o seu like. Por que você tem que deixar o seu like? Eu vou te explicar. Porque a cada vez que você deixa o like, o YouTube, ele entende que esse canal merece ser apresentado para outras pessoas, principalmente quando você curte e comenta. Por isso que eu te convido, sempre que possível, abençoado, curta e comente, porque o YouTube vai levar essa palavra para várias pessoas, até mesmo onde nós não poderíamos alcançar, tá bom? Então essa aí é uma boa dica para você. E se você amar a mensagem, claro, compartilhe ela nas suas redes sociais. Estamos entendidos, queridos, nessa parte? Essa parte é bem lógica, bem fácil, bem tranquilo, né? Então vamos à mensagem de hoje, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a mensagem de hoje. Eu quero perguntar a vocês, vocês estão preparados aí para receber o conselho de hoje, né? Porque o Senhor está nos revelando todo o seu conselho. Todo o conselho de Deus já está em nós, já está na nossa mente. Então aos poucos ele vai aclarando, ele vai revelando, ele vai destapando o seu conselho. Então, amados, declare aí, porque nós estamos no virtual, mas você também pode participar. Escreve aí no chat agora, escreve também nos comentários se você pode, né? Escreve a sua confissão, isso é muito importante. Escreve aí, querido. Eu vim para receber, e eu vou me unir a você também escrever, porque eu também vim aqui para receber, tá? Então a mensagem de hoje, ela tem um tema, né? Como frutificar para Deus. Uma mensagem muito importante e eu te convido você a ficar até o final. Bom, amados, então nós estivemos falando nas últimas mensagens, né? Que devemos deixar de lado os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Porque Paulo disse lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, existe um caminho para nós chegarmos à perfeição, né? Que é deixando de lado, né, os rudimentos, né? Deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos para o que é
perfeito. Então, o que é perfeito? Deixar de lado os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Porque estes ensinos, nos dias de hoje, não nos aperfeiçoam mais. Sabia disso? Meu querido, se você conseguir entender isso que eu vou falar agora, você já estará praticamente com os 2 pés na graça. Preste atenção agora no que eu vou falar. Nós não falamos deixar as doutrinas de Cristo como uma coisa que nós estamos menosprezando Jesus de Nazaré. Não. Eu vou explicar. Quando Jesus esteve aqui entre nós, como homem, tá? Ele viveu por volta de 33 anos. E segundo a palavra, né, diz que ele nasceu filhos de Maria e José, que eram israelitas. E qual era a religião de Maria e José? Eles eram o quê? Religiosos e seguiam a quê? Ao judaísmo, que era a religião oficial de Israel. E claro, seguiam a Torá. Então Jesus de Nazaré nasceu nesse tempo. E depois ele se tornou o quê? Judeu, automaticamente. E Jesus não tinha outro caminho a não ser ser o seguidor da religião judaica e cumpridor da lei de Moisés. Tá pegando o corte aí? Então tudo que Jesus fez tinha a ver com o judaísmo. Se você ler a história de Jesus em Mateus, Marcos, João e Lucas, se você ler esses 4 livros, você vai ver Jesus jejuando, você vai ver Jesus comendo Páscoa judaica, você vai ver Jesus participando das festas judaicas, você vai ver Jesus indo ao templo. Então Jesus cumpriu o quê? Todos os ritos. E Jesus se vestia até como um judeu mesmo. Ele guardou a lei e ele foi perfeito em tudo. Porque ele veio debaixo de um tempo de lei. Agora, se Jesus viesse nos dias de hoje, como homem, hipoteticamente falando, tá bom, abençoado? Então, ele iria vir sobre o quê? Ele estaria na graça. Mas Jesus não veio na graça. Jesus de Nazaré. Então, agora, uma vez que ele cumpre todas essas doutrinas do judaísmo, uma vez que ele morre na cruz e ele ressuscita, ele faz o quê? Ele põe fim a essa lei. Dando a entender que nós que estamos em graça nos dias de hoje, não precisamos guardar o que ele guardou. Não precisamos fazer o que ele fez, no que tange as regras da servidão da lei. Por isso que não gerava a perfeição, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu vou botar para vocês. É por isso que Paulo falou o que ele falou. Se vocês continuarem lendo aí esse versículo todo, até mais ou menos volta do verso 4, você vai ver que tem uma listinha do que não é mais perfeito, do que foi por ele mesmo abolido. Porque a finalidade de Jesus de Nazaré, a finalidade da lei, que cumpriu tudo e se encerrou no corpo de Jesus, foi justamente abolir a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos diz, Romanos capítulo 10, versículo 4 nos diz, porque a finalidade, ou fim, né, da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se eu te fizesse uma pergunta agora, você crê? Então Cristo foi o fim da lei para você. Então, para que ele pudesse ter sido o Cordeiro perfeito, para que pelo seu corpo retirasse a lei, foi preciso que ele viesse num corpo de carne e através deste corpo cumprisse a lei. Por isso é que você não pode seguir o que Jesus fez nos dias de carne. Por isso que nós combatemos, nós sempre estamos falando dessa igreja que está aí o quê? Na terra há 2000 anos, se passando de cristã. Porém, que quando você segue a Jesus de Nazaré, você não é cristão, você é um judeu. Então essa falsa igreja te colocou em um entendimento errado e gerou em ti um espírito do erro. Porque lá dizem que a lei de Moisés não foi abolida por Cristo. Eu já vi crente falar isso. É como se eu estivesse afirmando que Jesus de Nazaré foi à cruz. Se eu creio que a lei não foi abolida, é o mesmo que se eu estivesse afirmando que Jesus de Nazaré foi à cruz
e o seu sacrifício não nos serviu para nada. Porque eu hoje continuaria o quê? Seguindo a lei de Moisés. E é assim que está o sistema religioso, blasfemando contra Deus, dizendo: Deus, o teu presente não nos serviu para nada. O teu sacrifício não nos adiantou nada, porque tudo ficou como era antes. A lei está de pé aqui na minha igreja. É a mesma coisa, querido. Sim ou não? Logo, isso não pode ser cristianismo. Isso é judaísmo. E os únicos que têm as boas novas neste mundo somos nós da graça. Você sabia disso? Porque lá no sistema eles carregam uma informação passada, uma informação antiga. É algo como se já vencesse. Um produto vencido. É igual o desodorante vencido, já viu? Não presta. Se você olhar lá, comprar desodorante e estiver vencido, não presta. É o mesmo que remédio vencido, não presta e pode danificar a tua saúde. Então as boas novas de salvação se baseiam o quê? Em que ele pagou o preço para que nós o quê? Continuasse nas obras? Não, nós repousássemos naquilo que ele fez. Então o cristianismo não é voltar a repetir a vida que Jesus viveu. Não é. Cristianismo é crer pela fé que o que ele fez me foi imputado, sem eu ter que fazê-lo. A justiça de Deus é nossa por graça. Isso é cristianismo. Porque se eu tento imitar Jesus de Nazaré, eu estou sendo o quê? Um religioso judeu. E se sigo o judaísmo, imitando a Jesus, não estou em graça. É simples assim. Então hoje se formou um cristianismo no mundo de imitar a Jesus de Nazaré. Por isso que Hebreus 6.1, eu torno a frisar com vocês, e eu faço questão de colocar de novo esse versículo para você, porque é uma verdade, diz, deixando de lado as doutrinas de Cristo. Os conceitos elementares da doutrina de Cristo, os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos para o que é perfeito. É por isso que esse versículo, ele diz dessa maneira. Porque quando nós abandonamos os rudimentos, as doutrinas de Cristo, nós estamos seguindo o quê? A perfeição. Então essa é a voz do que clama no deserto nos dias de hoje. Essa é a trombeta que estamos tocando. Eu, por exemplo, desde 2016, desde que abri esse canal. Claro que eu tenho 25 anos em graça, mas nunca tive a oportunidade de pregar assim para muita gente. Então essa é a nossa arma. Em dizer, igreja, essas igrejas aí da esquina, essa, irmão, que você frequenta aí, deixem de lado as doutrinas de Cristo para prosseguir ao que é perfeito. E na perfeição, ou seja, na graça, não há ritos. Em graça, não há ceia ou santa ceia. Não há hóstia. Não há azeite, não há imposição de mãos. Não há rituais, não há observância. Não há proibição. Porque eu não estou aqui para te dizer o que você deve ou não fazer. Isso aí, quem tem que cuidar é você. Eu não estou falando aqui de mandamentos, porque estamos perfeitos. Eu tenho que lhe falar ao teu espírito. Então, amados, estamos bem resolvidos nesta parte? Ele não veio para você imitá-lo. Ele veio para desfazer a inimizade. Ele veio trazer ao mundo o seu reino e dizer: agora não é mais israelita, agora não é mais gentio, agora já não é brasileiro, agora não é mais americano. Agora, de todos os povos, para Deus só há um, que são os seus filhos escolhidos para essa glória. E qual é a sua função nisto tudo? É fazer com que todos neste mundo vejam isto. E isto é frutificar para Deus. Por isso que você está ouvindo essa mensagem, onde o tema é o que fazer para frutificar para Deus. Então quem não entende o que você entende, está retido. Está o quê? Está no embaraço. No embaraço que da religião. E nós precisamos dizer isto a eles. Que eles não são cristãos.
Porque para ser cristão, tem que se apostatar de Moisés. Para ser cristão, tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Meu querido, abre aí em Romanos, capítulo 7, no versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Somente a parte A e vamos ler. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. A parte desse versículo diz, né? O que diz? Que ali está falando que morrestes à lei mediante o corpo de Cristo. Então preste atenção no que eu vou falar. Naqueles dias em que Paulo estava vivo, naqueles dias que Paulo estava escrevendo o que ele escreveu, né? Quais eram esses dias em que, quando Paulo estava vivo? Paulo estava vivendo um momento de transição. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Anota isso aí, querido. Paulo estava vivendo um tempo o quê? De transição, né? Cristo havia morrido, Jesus de Nazaré havia morrido na cruz, Cristo Jesus ressuscitou, porém Paulo não viveu a plenitude da graça como nós hoje vivemos. E o que significa isso? O que Paulo vivia naqueles dias eram que os dois pactos, tanto a lei como a graça, estavam em um momento de transição. Eles estavam no mesmo tempo, na era, estava vigorando os dois pactos. A lei de Moisés estava acabando e a graça estava começando a nascer. Porém, não havia ainda vindo o juízo sobre a casa de Israel, o tempo que culminou em novos céus e nova terra, o tempo que culminou a segunda volta de Cristo. E isso aconteceu no ano 70. Eu vou vir com um estudo bem interessante sobre esse tema, tá bom, abençoado? É um tema que eu preciso trazer com bastante conteúdo, tá? Sobre essa vinda de Cristo. Então, aqueles que escutavam Paulo naqueles dias viveram um pouco na lei. Então, agora estavam o quê? Em graça. Então, Paulo dizia, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo. Então, estes tiveram que passar da morte, que era o tempo da lei, para a vida, que era o tempo da graça. Então, Paulo, naqueles dias, já dizia assim, vocês morreram, naqueles dias, falaram para aquele povo, vocês morreram para a lei, mediante o corpo de Jesus de Nazaré. André, e nós hoje? Bom, amados, nós que já nascemos depois desse período da transição, depois do ano 70, em novos céus e nova terra, nascemos o quê? Em novidade de vida. Então, naqueles dias lá de Paulo escreve a Romanos, as cartas dele, era necessário que o povo se desapegasse da lei de Moisés. Agora vocês imaginem hoje, depois de todas essas evidências, da vinda de Jesus, do juízo sobre Israel, da queda do templo. Por isso que o sistema religioso, né, ele faz o quê? É trazer essa ideia antiga, do antigo pacto, e remendar com aquilo que não existe mais. Eles fazem uma miscelânea, abençoado, entre graça. Parece que eles estão vivendo aquele período de transição. E pior, sem o apóstolo Paulo. Então, meu amado, diga aí, eu já nasci em novidade de vida e não tenho nada a ver com a lei de Moisés. Eu já nasci em novidade de vida e não tenho nada a ver com a lei de Moisés. Então, eu não morri para a lei. Quando eu nasci, a lei já não existia. O que eu conheci foi o quê? Foi um engano. Eu conheci lá na falsa igreja um engano. Conheci uma mentira doutrinária, um erro, que me conduziu a algo que acabou. Então foi isso que eu conheci lá na falsa igreja. E tudo isso teve a ver, claro, quando Paulo fala aí, com o corpo de Jesus de Nazaré. Porque foi através da sua morte que ele deu fim ao ciclo das trevas e iniciou o ciclo da luz, da graça, da frutificação para Deus. Vamos ler de novo agora, com esse entendimento, entendendo como Paulo coloca as palavras aí e podendo hoje aplicar nos dias de hoje. Vamos lá. Assim também vós, meus irmãos, naquele tempo, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo. Nós não morremos para a lei, já nascemos sem isso.
Esse é o corte. Por isso que eu pedi para você ter muita atenção aqui. Então, antes Israel não conseguiu frutificar para Deus. E hoje você frutifica. Vamos continuar lendo Romanos capítulo 7, versículo 4, né? Na parte B desse versículo. Deixa eu abrir aqui para você, está aqui, olha. A parte B. Então hoje, né? Então hoje, sem a lei, o que acontece? Para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou, em outra versão, eu deixei aí, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, hoje, quem não dá fruto para Deus não está em lugar nenhum. Porque a lei morreu junto com Jesus de Nazaré. E essa pessoa que está seguindo a Jesus de Nazaré não frutifica para Deus. Agora, muita atenção nessa parte dessa mensagem. Estamos chegando à parte principal dessa mensagem. Eu queria que você tivesse bastante atenção. Não é que Deus precisa do seu fruto. Atenção. Porque isso dá um entendimento de obras, não é verdade? Não é isso. Agora, se você quer que a sua vida frutifique, você tem que ser daquele do que ressuscitou do outro. Ou seja, tudo o que tens e tudo o que você é provém dos frutos de Deus. Estão pegando o corte aí? Então tudo o que tens é frutos para Deus, de Deus para Deus. E você só pode entender isso e fazer isso acontecer na tua vida se tu deixou de seguir a Jesus de Nazaré. E agora segue a quem? Ao que ressuscitou. Se você não consegue perceber isto, o teu fruto é da carne. E aí estão parados no mundo todo, dando frutos para a carne. Inclusive muita gente que pensa que está em graça, mas está frutificando na carne. Eles estão se conhecendo segundo a carne. Eles estão se conhecendo segundo as obras. Eu vou fazer uma pergunta para você, amados. Quantos querem que manifeste esse fruto? Quantos que querem que Deus se manifeste em ti? Você quer, amado? Eu quero. Quantos gostariam que sua mente se manifestasse em Deus? Quantos querem que Deus manifeste a sua mente, a mente dele na sua mente? Que Deus manifeste a sua fé na nossa fé. Que Deus manifeste o seu espírito em nosso espírito. Que Deus manifeste a sua paciência acima da nossa paciência. A sua santidade na nossa santidade. O seu proceder no nosso proceder. Amados, eu quero, amado. Eu quero sempre e eternamente. Amados, é claro que isto que eu estou falando é até o quê? Uma redundância. Porque para nós que já estamos em graça, isso é a primeira coisa que acontece em nossas vidas. Sim ou não? Então, para você agora que não está em graça e ainda deseja que isso te aconteça, tem que largar Jesus de Nazaré para ser do outro. Mas André, como é que se faz isso? Fazer o que todos que estão neste canal fazem. O que fazem essas pessoas no teu canal? Ouvir. Ouvir e ouvir. E aí, de repente, num piscar de olhos, tu será transladado de mundo. Sai do mundo da carne e entra para o mundo do Espírito, o reino de Deus. Através de ouvir. Isso é ser do outro. Agora, eu volto a falar para aqueles que já estão em graça. Então, quando você sabe disto, meu irmão, que ele se manifeste em ti, na sua fé, no seu espírito, na sua paciência, na sua santidade e no seu proceder, então você começa o quê? A parir Deus. É isso mesmo. Pegou o corte aí? É para isso que você está em graça. Vou repetir. Você começa a parir Deus. É só isso que se faz em graça, abençoado. Frutificar para Deus é parir Deus. Paulo um dia falou isso aqui. A parte mais importante dessa mensagem, meu querido irmão, eu queria muito que você acompanhasse bastante atento. Uma vez Paulo falou isso aqui, olha, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa é a nossa função. Não mais vivo eu, mas Cristo vive
em mim. Só para que vocês tenham uma ideia e vocês possam pegar esse corte, pegar o conselho de Deus para vocês, eu vou contar uma coisa, tá? Quando eu estava lá no erro, lá na antiga igreja, quando eu estava em Jesus de Nazaré, vamos colocando assim, né? Eu achava que quanto mais me parecesse com ele, na sua forma que nos chegou até os dias de hoje, né? Eu estaria na vontade dele. Por isso que eu jejuava, por isso que eu fazia as coisas que eu fazia, me sacrificava. Eu até comprei, abençoado, pasmem os irmãos. Eu até comprei, já viu aquelas sandálias, igual a de João Batista, igual de Jesus, né? Abençoado, você sabia que eu comprei uma sandália igual a essa? Sabia disso? Acredita? E depois que eu descobri que Jesus de Nazaré era o véu, que precisava ser atravessado, né? Porque nós precisamos atravessar o corpo de Jesus para encontrar quem? O ressuscitado. Por isso que Paulo deixa de lado Jesus na carne. Aí eu não joguei fora essas sandálias não, eu tenho até hoje guardado. Quer dia eu vou botar aqui para vocês verem, tá bom? O que a gente não faz, né, abençoado? Teve gente que já fez coisa pior que eu aí. Se falar aí, bota aí, abençoado. Bota aí a coisa mais extravagante que você já fez aí na época que você estava lá para imitar Jesus de Nazaré. Coloca aí. Vamos nos conhecendo, né? Amados, por isso que os cultos dessas igrejas ensinam as pessoas o quê? A serem iguais a Jesus de Nazaré. E lá todos seguem Jesus de Nazaré. Agora aqui, nós mostramos como gerar Cristo ressuscitado nas pessoas. Isso é frutificar para Deus. E esse espírito que essas igrejas pregam, viram o quê? Um feitiço. E isso invade o quê? A mente das pessoas. Por isso que em graça, quando chega a luz, esses cacodeimon, já ouviu falar dessa expressão? Sai. O que é cacodeimon, André? São demônios maus, pensamentos maus. Porque demônios são pensamentos, tá? Pegou o corte aí, aprende isso aí, abençoado. Então, quando estávamos lá, foi gerado demônio mau. Frutos de pensamentos de condenação e morte, como estão essas pessoas hoje. E esse sistema gera o quê? Gera isso nas pessoas. Por isso que quando você chega em graça, tem que ser expulso. Esse pensamento mal, esse cacodeimo, para dar início à limpa consciência, para que tu possa frutificar para Deus. Por isso, quando você chega em graça, a primeira coisa que você aprende é que não há salvação espiritual, não existe isso, isso é uma invenção. Existe uma salvação preparada aqui nessa vida para você, para se livrar disso. Essa é a maior salvação. Aí você descobre que não existe um ser diabo espiritual, que não existe demônio espiritual, e isso é um baque para você, e isso é a luz chegando, e esses pensamentos têm que ser expulsos em graça. Porque é impossível uma mente gerada, enfeitiçada de demônios maus, de pensamentos maus, não pode gerar Deus. Não podem. E é esse o poder que Paulo falou, que não se envergonhava, porque Paulo sabia o que estava falando. Romanos capítulo 1, versículo 16, preste muita atenção nisso. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder de expulsar esses cacodeimon da sua mente. Essa palavra tem o poder de descontaminar. Ela vai te descontaminando tudo. Então, se você vem e ouve o Evangelho da Graça, essa feitiçaria vai sair da tua vida. Ou seja, aqui se expulsa os demônios de pensamentos maus, porque você precisa ter a boa consciência, a limpa consciência. O eudaimon, né? Lá no sistema, o pastor quer trabalhar na tua carne. Aí diz que você está o quê? Possuído por espíritos maus. É isso que ele fala. Você está possuído por um espírito maligno. Aí dá até nome. Entrevista. Está sim, mas está possuído pelos ensinos dessas igrejas. Da própria igreja dele. E isso é um demônio mau? Isso gera o quê? Maldade.
condenação, morte, medo. E só conseguimos nos livrar disto, dessa tralha, quando deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo. E aí possamos sim, e aí nós conseguimos o quê? Enxergar o que é fruto para Deus. Manifestamos a Deus que está em nós. Então tu não dá fruto para Deus, tu dá fruto para a carne. E isto gera nas pessoas os piores pensamentos. Por isso que os líderes do sistema religioso, né, os líderes, estão como estão. André, como é que estão os líderes? De mal a pior. Você não vê as reportagens? Estão aí. Não precisam dizer nada. Estão aí. De tão endemoniados que estão, de maus demônios, que não aguentam, estão se suicidando. Eu tenho falado isso para vocês. Agora a graça, que é a luz, te tira os maus pensamentos e te coloca com os pensamentos bons, para que você possa frutificar para Deus, para que você possa gerar Cristo ressuscitado nas outras pessoas, neste mundo. É para isso que você foi chamado. Porque é isso que eu faço aqui, gerar Cristo em você. Por isso não posso perder tempo com a sua carne. A sua carne é isso aí, está danificada. Tem que cuidar dela. Mas eu não vou parar aqui para falar nada disso. Mas não é que eu gere Cristo em você. Deixa eu aqui falar deixa eu recompor as palavras. Não é que eu gere Cristo em você. É que Ele já está todinho em você. Então eu só te mostro isso. Pegou o corte aí? Por isso que eu posso dizer que você é um mais que vencedor. Então, isso que eu falo se manifesta em tua vida. Porque é um código que foi ativado. E aí quando vem os fogos da vida, porque vem as situações difíceis, tu vai vencendo uma por uma. Então eu te pergunto, como você vai? Se eu te fizer uma pergunta agora, abençoado, como você vai? Eu digo, tudo está bem. Vamos testar, abençoado. Eu quero que você está ouvindo essa mensagem. Escreve aí nos comentários, ou então aqui no chat. Eu vou perguntar a você, isso é muito bom para mim. Eu vou perguntar a vocês e vocês me respondem. Como você vai, abençoado? Escreve aí, amado. Aqui tem um povo feliz. Aqui tem um povo salvo. Aqui tem um povo próspero. Aqui tem um povo que vive em liberdade. Um povo mais que vencedor. Um povo que pode dizer em meio aos fogos desta vida que tudo está bem e se manifesta. Pode não acontecer nada, mas a tua mente mudou, a tua visão mudou. Isso é o que importa. Porque problemas vai ser assim. Hoje acaba, amanhã vem outro. Hoje acaba, amanhã vem outro. Mas nós não somos guiados de problemas em problemas. Somos guiados de vitória em vitória. Porque da mesma maneira que tem aqueles que chamam as coisas negativas e acaba acontecendo, você, muito mais com essa confissão, vai triunfar em vida. E por que eu tenho que fazer isto, André? Por quê? Porque Cristo está manifestado em ti. Por isso que quando tem mensagem na Graça Pura, você corre aqui para ouvir, você corre aqui para escutar, porque as mensagens aqui têm esse objetivo, gerar Cristo em nós. Diga aí, Cristo está gerado em mim. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Cristo está gerado em mim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Estamos já chegando ao final. E diz, mas temos este tesouro em vasos de barro. Olha a confissão. Então esse tesouro aí é a tua verdadeira identidade. Só que está em um vaso de barro. Mas isso tem um porém. Para que a excelência do poder de Deus seja o quê? De Deus e não de nós. Pegou o corte aí? Amados, você e eu somos o tesouro. Nós temos diferentes vasos de barro. Temos vasos de barro de norte a sul desse país, cada um dentro da sua cultura, de parte do mundo. Eu vejo abençoados aí do Canadá, da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos.
Nós tivemos cada um tipo de criação. Porém, o que somos, de fato, é o tesouro por dentro. Agora, esse tesouro, que é você, é o que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva no barro, porque você não é isso. Você é o tesouro e tem que se portar como tal. Agora, para poder viver no tesouro, para que esse tesouro frutifique, para que o deusado que está em ti, que é o próprio Deus, se manifeste, que seja gerado, tens que eliminar toda a atividade religiosa do teu corpo. Teus joelhos não servem mais em graça. Esquece. Teu choro não vale mais em graça. É emoção. Deus não trata nas emoções. Deus trata com a tua mente. Tá entendendo, amados? Por isso que Paulo dizia: deixe os rudimentos da doutrina de Cristo para lá. Prossiga para o que é perfeito. Porque toda atividade religiosa te mantém longe da perfeição. E isso é um exercício. E esse exercício de fazer morrer a Jesus de Nazaré vai fazer com que o tesouro que está em ti saia. E aí sim começa a frutificar para Deus. E hoje, amados, estamos desfrutando dos melhores tempos da história. Hoje em dia, nós desfrutamos da limpa consciência. Quantos têm limpa consciência? Então aqui você não ouve uma palavra que te faz sair daqui com uma má consciência. Então o propósito da graça pura é que você não viva mais, mas que viva Cristo em ti. E como faço isso, André? Ouvindo. A única obra que sobrou para nós é ouvir. O que tu tem que fazer é emprestar o seu ouvido. E se tu nasceu para essa glória, ela irá se manifestar em sua vida. Como está agora. Ouvindo o quê? A loucura da nossa pregação. Isso te faz bem. Então ouça. Uma vez, duas, três, quatro, não sei. Qual é a tua capacidade de se alimentar? E quando tu menos esperar, acontece o milagre. Já estará com o outro. Então começará o quê? A dar frutos para Deus. E cumprir a sua missão aqui. Manifestar Cristo nesta vida. Não por obra, mas pela loucura da nossa pregação. Então, meus amados irmãos, estou encerrando mais uma preciosa mensagem. Uma mensagem do trono da graça para as nossas vidas. Eu te declaro curado. Eu te declaro abençoado. Eu te declaro completo em Cristo Jesus. Escreve aí, abençoado. Cristo está sendo formado em mim. Escreve, Cristo está sendo formado em ti. Olha, e isso não se forma com jejuns, nem com muita leitura. Isso é com a mente, pela fé. Sentadinha aí, ouvindo e absorvendo tudo o que nós falamos aqui neste canal. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Para mim é sempre um prazer falar-vos e falar-vos sempre as mesmas coisas. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.